Olá, boa noite. Mais um Conexão Política, todas as quintas-feiras, comigo, Beto Pureza, e nos comentários, Andrei Serruia, e também agora com a participação, né, todas as quintas-feiras, com o professor Marco Aurélio. Andrei Serruia, mais um Conexão Política, muito obrigado. É isso aí, Beto. Boa noite, Beto. Boa noite, Marquinho. Boa noite, internauta. Para mim é sempre um prazer estar aqui participando. Professor Marcos, seja bem-vindo. A partir de agora, todas as quintas-feiras, o senhor estará conosco. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Beto. Boa noite. Boa noite, Andrei. Um prazer revê-los. Uma honra. Ok. E aí nós temos hoje para conversar com os dois analistas da bancada temas interessantes, como a sabatina do futuro ministro André Mendonça, se for aprovado aí no Senado, né? Temas regionais como a nossa querida Fafá de São Paulo, que não é mais de Belém, tá certo? E as notícias diárias que têm acontecido, né? Prisão do Ala dos Santos, do jornalista, a prisão do primo do senador Davi Alcolumbre, envolvido aí com o tráfico de drogas. Então vamos lá, Taissi Carvalho, para o primeiro tema, que é sobre os comentários de Fafá de São Paulo, o professor Marco Aurélio, que não é mais Fafá de Belém, que mora há tanto tempo em São Paulo, e ela fez um comentário que muitos estão dizendo que foi infeliz. Ela disse que, segundo, né, a Veja e a Jovem Pan, que ela iria fazer uma maniçoba para dar ao presidente da República. Taissi, joga o vídeo aí pra gente da Jovem Pan dos Pingos nos I. A Polícia Federal prendeu o primo do senador Davi Alcolumbre, Isaac Alcolumbre, em uma operação contra o tráfico internacional de drogas. A matéria está no nosso portal. Essa é a foto do primo do senador Davi Alcolumbre, preso agora de manhã pela Polícia Federal, que diz o seguinte, que a organização criminosa possuía na estrutura mecânicos de aeronaves, pilotos, operadores financeiros responsáveis por fazer a transferência dos valores obtidos pelas atividades ilícitas, além de outras pessoas que recebiam quantias em contas pessoais e empresas para lavar esse dinheiro do tráfico. Uma das empresas foi constituída no ramo de cosméticos, sob a administração de uma mulher de origem colombiana que mora em Sorocaba, interior de São Paulo, para facilitar o acesso a produtos químicos usados no refino de drogas. O primo do senador Davi Alcolumbre, Isaac Alcolumbre, foi preso no Amapá. Na declaração de bens de Isaac Alcolumbre, feita em 2014, consta uma pista de pouso de aeronaves e um galpão que faz parte deste complexo, segundo a Polícia Federal. Nós seguimos, então, monitorando essa operação da Polícia Federal, que prendeu, nesta manhã, no Amapá, Isaac Alcolumbre, primo do senador Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado, atualmente presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Tá aí o primo do senador Davi Alcolumbre, lá do estado do Amapá, envolvido supostamente aí, segundo a Polícia Federal, com tráfico de drogas. Justamente a Polícia Federal fez aí essa batida, essa operação, justamente no período que Davi Alcolumbre senta em cima da sabatina do indicado do presidente da República, Jair Bolsonaro, André Mendonça, para ministro do STF. Andrei Serruia, coincidência ou não? Beto, é um tema delicado porque esbarra na tráfico de droga, né? Então a gente não sabe nem se em Santarém tem algum braço. Mas vamos tentar trazer para o lado da política, né? Nós sabemos que é muito próximo na velha política, principalmente na campanha da velha política, é muito próximo o tráfico de droga patrocinando campanha política, né? Então a gente está sujeito a deparar com uma situação dessa. Agora veja bem, André Mendonça, ele fazia parte dessa operação no início, né? Então, se você, se eu salvo engano, no link da Globo, eu assisti hoje, eu li essa matéria, que essa operação iniciou na época, que ele estava no comando, né?
Então, já existia algo, a gente já percebe então que a coisa não é bem coincidência, né? A família do Davi Alcolumbre, que automaticamente é tudo as pessoas não são tão estranhas um para o outro. Então, esse atraso, ele está protelando, né, para ver a sabatina, fica bem evidente que está ligado também a essa situação. Eu não vejo, não tenho a menor dúvida. Professor Marcos Cardoso, vamos lá. Coincidência ou tudo a ver? O tráfico de drogas está se envolvendo aí em muitas figuras da política brasileira, né? Então, já a gente vai trazer a opinião do professor Olavo de Carvalho, mas muitos políticos e parentes ligados à política no tráfico de drogas, perdão. Coincidência ou tem relação, professor Marcos? Boa noite a todos. Em dado momento, quando se julgava o mensalão, o ministro do STF, Gilmar Mendes, ele fez uma colocação assim, que o Estado brasileiro é um Estado cleptocrático, um Estado governado por ladrões, né? Então, eu diria que vai além desse caso do primo do Davi Alcolumbre, né? Existe uma série de... A indicação do André Mendonça para o STF, ela vai de encontro, né? Ela vai de encontro com uma série de proposições que a esquerda brasileira defende, como a questão do aborto, a legalização da maconha. Ou seja, o establishment brasileiro, o mecanismo brasileiro, esse sistema montado no Brasil ao longo de todo esse processo histórico, ele tem esses interesses, né? E a gente tem percebido e acompanhado as ações do Supremo Tribunal Federal, a quantidade de líderes do tráfico que são soltos, né, através de habeas corpus pelos ministros do STF. E isso não acontece à toa, né? Não acontece à toa. Eu vi uma matéria onde, por exemplo, advogados entraram junto à OEA, a Organização dos Estados Americanos, para impedir que houvesse o isolamento dos líderes do tráfico, né? Eu lembro quando o Moro assumiu o Ministério da Justiça, a primeira coisa que ele foi pegar os líderes, né, do Comando Vermelho, né, do PCC, e colocar para os presídios, e cancelou a ligação do celular, o contato telefônico. Então, eu vejo isso. O regimento interno, Beto e Andrei, da Casa, do Senado Federal, ele estabelece que as demandas da CCJ, elas devem ser dado resposta no máximo em 20 dias úteis. O presidente Bolsonaro encaminhou a mensagem para o Senado Federal no dia 13 de julho. Então, nós estamos há 3 meses e o Davi Alcolumbre protelando, né? Então, eu entendo que vai nessa direção aí o Alcolumbre protelar a sabatina ao André Mendonça. Bom, continuando aí, Taici, temos aí apenas 10 ministros no STF, está faltando um para dar o voto de Minerva, né? Que será ocupada na vaga de Marco Aurélio, se não estou enganado, né? Marco Aurélio Mello, exatamente. Então, como é que fica? Os andamentos no STF, os trabalhos, Andrei, como é que fica aí em caso de empate? Você também que é da área do direito, como é que fica aí? Decisões importantes que estão deixando de ser julgadas por, de repente, um possível empate. Certamente a gente vê que é até uma aberração, né, no nosso judiciário passar por isso. Eu não sei até que ponto a legalidade pode, de alguma forma, aí que eles estão acima, seria o topo, né, da nossa justiça, mas não sabemos aí na prática que isso pode vir a acontecer, né? Mas não é surpresa, diante de tantas aberrações do que vem fazendo o STF. Hoje mesmo você tomou conhecimento, aqui todos nós tomamos conhecimento que o Alan dos Santos está sendo, já nos Estados Unidos, já está sendo procurado, né, para ser preso e extraditado para o Brasil. Então você vê como é que age o STF, né, de uma forma seletiva e uma forma arbitrária. Então, está diante de mais uma aberração, né? O voto de Minerva que não tá até hoje, está protelando aí para ser feita a sabatina. Pois é, então tá aí. Vamos lá trazer essa questão também, professor Marcos, da questão do Alan dos Santos.
há poucas horas aí, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão do jornalista Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos. E também mandou para a lista da Interpol, né, para o Ministério da Justiça, da Polícia Federal, que fizesse a extradição dele com urgência para o Brasil. Professor Marcos, STF selecionando aí quem eles querem prender, criaram esse inquérito das fake news, selecionando quem eles querem prender. Beto, eu queria até me ater ainda, antes de responder a tua pergunta, a essa protelação, né, da indicação do ex-advogado-geral da União, o André Mendonça, para o STF, porque o que acontece é o seguinte, o STF foi aparelhado pela esquerda, na verdade, né? Os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles foram indicados pelos partidos de esquerda, e esses ministros, eles estão comprometidos com uma pauta de esquerda, que eu mencionei ainda há pouco, né? A legalização do aborto, a legalização das drogas, né? A gente vê esse ativismo judicial do STF. E veja bem, existem determinados posicionamentos do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, quando foi para criar a CPI da pandemia, que é comandada pelo Omar Aziz, o STF se posicionou e determinou: tem que criar a CPI. Mas agora, né, senadores do Cidadania, o Cajuru e outros, entraram com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal para que a CCJ faça a sabatina do André Mendonça. E qual foi a posição do Lewandowski? Não, a gente tem que respeitar a posição do Senado Federal e tal, né? Então a gente vê que há um jogo ali de cartas marcadas, Senado, STF. Vamos lá, questão, professor Marcos, Alan dos Santos. Eles estão escolhendo quem eles querem prender, tá certo? Eles estão escolhendo quem eles querem prender. Parece que o ministro Alexandre de Moraes quer de novo causar uma instituição, uma guerra institucional, querendo prosseguir ainda nesse inquérito de fake news que o próprio STF criou, o STF legislando, professor Marcos. Então, eu não sei até onde ele quer chegar. As eleições de 2022 estão próximas, está querendo desafiar o presidente da República, está querendo desafiar o Ministério da Defesa, porque o 7 de setembro, ele foi, professor Marcos, o senhor esteve lá, ele foi um ato para dizer para os ministros do STF: ou vocês respeitam a liberdade de expressão, ou o povo brasileiro vai autorizar o Ministério da Defesa, né, através do presidente da República, a chamar as Forças Armadas para botar um freio nos ministros do STF, professor Marcos. Veja bem, o que nós percebemos... É a liberdade de expressão que está em jogo aí. O que nós percebemos é que o Supremo Tribunal Federal, o Bolsonaro já indicou um membro para o STF, que é o Cássio Nunes, né? Que vamos avaliar, assim, a performance dele. Digamos que vamos dar 7 para o Cássio Nunes, né? Tentando encontrar um equilíbrio aí. Foi a primeira indicação do Bolsonaro. Mas ali tem como a esquerda chama, né? Ali é uma resistência no Supremo Tribunal Federal. É a resistência. Então, veja bem, eu li, tenho uma informação de que o Supremo Tribunal Federal, Beto e Andrei, tem 142 ações do STF no sentido de impedir o governo do presidente Bolsonaro. 142. Então, por exemplo, essa ação do presidente da CCJ, o Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado Federal, é mais uma ação. Era como se... Eu não estou afirmando que há, mas é uma especulação. Dá a entender isso. Do tipo assim, Beto. Não, segura aí a indicação do André Mendonça, porque esse cara ele vai ser um problema para nós aqui, né? Para as teses que nós defendemos. Então segura aí, dá um jeito. E a outra coisa que a gente percebe, Beto e Andrei, e os internautas que nos acompanham, é o seguinte: há um jogo assim muito entrelaçado entre o STF e o Senado Federal, entendeu? E aí eles querem provocar o Bolsonaro, né? Querem provocar o Bolsonaro, e o Bolsonaro ele está buscando
pacificar, dialogar. De forma democrática, nesse sentido, né? De forma democrática, é isso aí. O que, Bom, Andrei, vamos lá. o que a gente percebe é que, de fato, nós tivemos êxito em 2018, né, colocando um presidente que viesse romper com todo esse sistema, com esse mecanismo todo. E a gente percebe que a dificuldade é grande porque a máquina estava toda aparelhada. Como tu falaste aí, o STF, nós temos aí a maioria, praticamente, com uma única exceção, que também ainda fica uma certa dúvida, é tudo da época do PT, né? Então a esquerda está lá dentro. Então quando você vota, ou seja, elege no país um presidente da direita, entende-se que ele vem com uma nova proposta. E ele precisa colocar em prática essa proposta. Só que dentro do Brasil, a democracia, nós temos 3 poderes. Então a gente esbarra no Senado, ou seja, o Legislativo e o Judiciário, e de uma forma orquestrada, em harmonia entre os dois, indo de encontro com o Executivo. E a gente depara com uma situação dessa, que o presidente não consegue governar. 100 e poucos impedimentos para que ele consiga exercer. Inclusive a própria pandemia está aí o exemplo. Quer dizer, o Executivo Federal, que seria o principal, que era para tentar controlar e conduzir os municípios, os estados todos, ele foi impedido. Não, tu manda o dinheiro e eles vão ter autonomia. Agora só que o ônus fica para ti. O ônus fica para ti a parte financeira e o ônus fica para ti do lado negativo. Quem morrer, a culpa é tua, mas a gente vai mandar dinheiro para os estados, tu manda dinheiro para os estados e eles vão se virar. Isso é exatamente um reflexo que vem acontecendo, essa falta de harmonia entre o judiciário e o executivo. Bom, na verdade, o que a gente vê aí? Lamentável a liberdade de expressão, sendo ameaçada mais uma vez. Alan dos Santos foi um dos fundadores do Terça Livre, um canal totalmente privado, financiado por recursos privados mesmo, não recebe dinheiro público e sendo perseguido aí pelo Judiciário Supremo. Lamentável isso, vamos ver o desenrolar dessa situação. Tá, esse próximo vídeo ainda falando dessa situação de quem está financiando alguns políticos no Brasil. Mais um vídeo, Taissi. O ex-chefe de inteligência e contra-inteligência militar da Venezuela, Hugo Carvajal, conhecido como El Podio, entregou a um juiz espanhol diversos documentos em que admite ter financiado ilegalmente movimentos políticos de esquerda na América Latina e na Europa. O material foi obtido pelo jornal espanhol OK Diário. Diz trechos, aspas, em um informe para o Tribunal Central de Instrução número 6 com o título Financiamento Ilegal do Podemos, nome de um partido de esquerda espanhol, Carvajal diz que o governo da Venezuela chegou a financiar Lula da Silva no Brasil. Carvajal ainda precisará provar com documentos as suas acusações. Tá aí, chefe da inteligência da Venezuela, né, que foi preso, se eu não estou enganado, foi ali na Europa, professor Marcos e Andrei, uma jornalista denunciou as atividades perigosas, ilícitas desse chefe de inteligência da Venezuela, e ele admite aí, confessa que financiou vários políticos de vários países, e um deles foi o ex-presidente Lula, professor Marcos. E falando de Venezuela, se fala também, em Cuba, se fala também em Brasil, se fala de Foro de São Paulo, que o primeiro a denunciar sobre o Foro de São Paulo, Andrei, foi o professor Olavo de Carvalho, há muitos e muitos anos, que daqui a pouco a gente vai colocar o vídeo mostrando isso. Então, um chefe da inteligência da Venezuela admite que financia políticos de outros países também, inclusive através do narcotráfico, professor Marcos. Exatamente. Não sei se o Andrei lembra, Beto, você lembra que na década de 90, uma ex-juíza do Rio de Janeiro, a Denise Frossard, ela foi eleita deputada federal e numa das entrevistas dela, ela deixou assim muito claro que mais de 300 deputados, dos 513 deputados, eram financiados pelo narcotráfico no Brasil, entendeu? Quando você vê, por exemplo, o ministro Fachin, no período da pandemia, estabelecendo que a polícia não poderia fazer ações nas favelas, o que isso caracteriza? Entender que tem. Que o Supremo Tribunal Federal, os ministros que foram colocados lá pela esquerda, eles protegem o crime. Essa é a verdade, entendeu? Há uma proteção do crime. Então, quando você pega o primo do Davi Alcolumbre, que é o ex-presidente do Senado Federal, atual presidente da CCJ, atravancando a nomeação do André Mendonça, então você vê as conexões da criminalidade com a política, entendeu?
Só que eles não contavam, né, que ia surgir um cara no Brasil chamado Jair Messias Bolsonaro, que ia, com a força das mídias sociais, se tornar presidente da República. Né? E ele tem trabalhado exatamente para desconstruir o establishment, que é exatamente apoiado pelo narcotráfico. Né? Então, nós sabemos que tem uma filósofa, né, que foi candidata a governadora pelo PT no Rio de Janeiro, a Márcia Tiburi, que ela diz que ela defende o assalto. Né? Não, eu sou a favor do assalto. Quer dizer, a gente vê os partidos de esquerda hoje no Brasil apoiando a criminalidade. O próprio Lula, em dado momento, abriu a boca para dizer que tinha que apoiar o menor. Não é porque ele roubou um celular que vai prender o menor, que vai bater no menor. A gente vê a esquerda apoiando a criminalidade. Mas eu vejo que a sociedade brasileira já está abrindo seus olhos e a maioria da população já está vendo essa verdade. Bom, antes de eu passar para ti, André, nesse próximo vídeo vamos ver aí o ex-presidente Lula falando sobre o Foro de São Paulo que eles fundaram e tiveram apoio. Então, o próprio ex-presidente Lula, nesse vídeo, ele confirma isso, o que o chefe de inteligência da Venezuela fala. Vai lá, Tassi. Quando tivemos a ideia de construir o Fórum de São Paulo. E aí veio a ideia, conversando com os companheiros cubanos no primeiro momento, de fazermos uma reunião da esquerda latino-americana. Tanto que muitos latinos-americanos conhecem Paulo Freire, e ele dizia, juntar os diferentes para derrotar os antagônicos. E nós, que uma das forças políticas que mais contribuiu para que nós chegássemos a construir o que nós construímos, foram os companheiros do Partido Comunista Cubano, que sempre tiveram paciência e esperança. Bom, tá aí. Para você que duvida, para você que é igual a Tomé, precisa ver para crer. Então, o próprio ex-presidente Lula fala dessa organização criminosa que é o Foro de São Paulo. O que é o Foro de São Paulo? É uma organização criminosa formada por Brasil, Venezuela, Cuba e outros países que se envolvem e utilizam todo tipo de ilícito para se manter no poder. Andrei, está aí o ex-presidente Lula admitindo que fundaram o Foro de São Paulo. Isso aí, na verdade, a gente sabe que o mundo todo, quando que vê a globalização, há uma influência muito grande de países, né, com ideologia. Então não foi diferente, tanto que quando nós fomos também sofrendo, na época, em 64, a ameaça do comunismo no Brasil, era justamente essa estratégia como eles continuam tendo, né? Aqui na América, que sabe que o Brasil é a única fronteira que poderia, na verdade, resistir. Então, se eles tiverem êxito no Brasil, praticamente domina toda a América Latina e nós seria o final, seria o fim para a gente aqui, né? Na verdade, o comunismo. Então, você vê que toda a estratégia deles, toda a construção deles, a dificuldade é desconstruir o que eles fizeram, né? Porque não é um caso isolado, você vê que não é um país isolado, é uma cúpula por trás, né? Então, você vê, por exemplo, um presidente sendo financiado com dinheiro sujo, né? Então, você vê que é uma situação que preocupa, porque as consequências é o preço que isso custa, não é só o resultado de uma eleição. Por exemplo, quando denuncia que na campanha do Lula, né, conforme a mídia está divulgando, que houve dinheiro do narcotráfico, né? Aí você para pensar, ou seja, Caixa 2, houve dinheiro que fez uma campanha, não. As consequências disso é o preço que se cobra depois, né? Então aí você vê como é que fica a situação. Né? Bom, Tassi, então olha só, não é possível que ninguém saiba de onde vem todo esse monte de armas que entram no Brasil. Não é possível que ninguém saiba de onde vem todo esse volume de drogas que entram no Brasil. E o próprio Lula, né, a própria Dilma, o pessoal da esquerda toda, há um tempo atrás, eram financiados mesmo, né, drogas que vinham da Colômbia. Absurdo isso. Né? O Rio de Janeiro, o tempo todo, quem é que financia
os políticos lá do Rio de Janeiro, não só do Rio de Janeiro, mas Fortaleza, Pará, Bahia, não é verdade? Então, será que o Brasil ele não tem um sistema de inteligência, de monitoramento de celulares, de tudo, nos governos esquerdistas até hoje? Será que nunca existiu, professor Marcos, um sistema de inteligência para pegar os líderes dos cabeças? Existe. Ou era abafado todo esse tempo? Existe sim, e no meu entendimento, o Bolsonaro está utilizando sim esse sistema de inteligência com apoio dos militares, né, dos generais que estão no governo dele, o ministro da Casa Civil, o ministro da Defesa, é general, né, está bem assessorado. Eu vejo assim, essa organização política do Foro de São Paulo lá foi criada exatamente para eles conseguirem hegemonia política nos países. Como o PT conseguiu ficar no poder durante 13 anos, depois houve o impeachment da presidente Dilma, né? E eles conseguiram realmente aparelhar, não só o Supremo Tribunal Federal, mas os TRFs também foram aparelhados, o STJ, né? Ministério Público, a gente vê hoje muito promotor com essa mentalidade esquerdista, né? As universidades, muitos reitores esquerdistas. E para você mudar isso, não é 4 anos, tá? Vai precisar de mais uns... A esquerda está mandando no Brasil há 33 anos e o Bolsonaro não vai mudar isso em 4 anos. Então é preciso um tempo para você desconstruir o que foi organizado pelo Foro de São Paulo, tá? Isso perpassa pela mudança no Congresso Nacional, eleger senadores comprometidos com o presidente Bolsonaro, eleger deputados federais comprometidos com o presidente Bolsonaro, eleger deputados estaduais comprometidos, governadores comprometidos, né? Governadores que não têm essa visão fisiológica de estar comprando artista, pagando 600 mil reais para o artista dizer fora Bolsonaro no show, como aconteceu aqui no estado do Pará com a Fafá de Belém, que não é mais de Belém, é de São Paulo. Então, tudo isso, nós precisamos entender que essa mudança ela é gradual. Então, mas o Alcolumbre ele não vai sentar em cima da indicação do André Mendonça, até porque para ele indicar alguém, ele vai ter que ser eleito presidente da República, né? Tá aí, André. Então, nós temos aí o Foro de São Paulo se destacando. O Foro de São Paulo é uma organização criminosa internacional que interfere nas eleições de outros países, que é proibido por lei no Brasil. Então, aí nós temos aí, Andrei, um caso de segurança nacional, não é não? Sem dúvida. A gente só que tem que esperar, porque é aquela situação, né? A gente não consegue, tu vê que o STF, ele praticamente ele é parcial, né? Então, não dá para esperar muita coisa no momento. Mas aquilo como o Marquini falou, temos que desconstruir construindo. Não tem outra maneira, né? Você vai ter que fazer todo um projeto que justamente cabe ao eleitorado realmente perceber a necessidade. Nas próximas eleições, nós temos aí governadores mais alinhados com a direita, com uma nova política, o nosso deputado estadual, federal, senador, porque com tudo isso já totalmente alinhado, é mais fácil para que se possa conduzir. Mas como tu disseste, Marquinhos, eu quero dizer, foram 33 anos, porque na verdade, desde que os militares entregaram o país de volta para a nossa democracia, a gente vem enfrentando a própria esquerda, construindo o que eles fizeram e o estrago que deixaram. Então não vai ser fácil, não vai ser realmente com um mandato. A gente precisa, o que tem pela frente? Um segundo mandato do Bolsonaro e junto com isso, para que ele possa fazer um mandato com muito mais eficácia, que de fato a gente tenha todo esse aparato legislativo, o judiciário e o executivo, e principalmente em todos os estados, para que esteja em harmonia, para não passar porque nós passamos os últimos 2 anos. Né? Ok, tá se segurando os 3 aqui. Professor Marcos, Foro de São Paulo é uma organização criminosa internacional que interfere nas eleições de outros países, que é proibido por lei no Brasil. Caso de segurança nacional, professor Marcos. Segura nos 3 aí, Taici. Veja bem, eu lembro que quando a deputada federal que preside a comissão, a CCJ, na Câmara dos Deputados, a Bea Kicis, estava naquela luta em favor do voto impresso, né? E o ministro Barroso acidentalmente ali falou, não sabia que estava ligado o microfone, né? Ele disse assim, eleição não se ganha, eleição se toma, né? Se toma, Então, para você ver como todos os espaços realmente foram dominados pela esquerda, foram aparelhados pela esquerda, né? O sistema eleitoral, né?
Então, e isso foi muito bem organizado, estudado. Um dos cérebros da esquerda hoje no Brasil é o José Dirceu. Não foi à toa que ele foi tirado da cadeia, foi para pensar, foi para planejar, para organizar, para articular, né? Então, isso é uma disputa que acontece. É um jogo que está sendo jogado, né? E eles provocam o presidente Bolsonaro no sentido de ele cometer uma falha que gere o impeachment. Só que o Bolsonaro é uma pessoa que já tem 28 anos de experiência no legislativo, e isso dá um know-how para ele poder agir, para ele poder ter as sacadas para poder agir como presidente da República, né? E é isso. Nós precisamos entender que essas mudanças elas vão acontecendo gradualmente, né? E eu quero reforçar algo aqui. O Bolsonaro disse assim, olha, se for eleito deputado federal que já é acostumado com a velha política, eu vou ter que conversar com esse deputado federal da velha política, com esse senador da velha política. Para a gente ter ações novas no Congresso Nacional, vocês precisam eleger pessoas novas, pessoas diferenciadas, para poder mudar o cenário nacional. Ok, Taici, próximo vídeo aí, Taici, agora. Vamos lá. A cantora Fafá de Belém aproveitou uma interrupção em um de seus shows para fazer uma piada de mau gosto. A apresentação ocorreu há alguns dias no Teatro da Paz, em Belém. Na ocasião, ela falou em preparar um prato com um ingrediente venenoso para o presidente Jair Bolsonaro. A informação foi dada pela revista Veja. Fafá estava se apresentando quando foi interrompida por um coro de Fora Bolsonaro. Ela então fez a brincadeira, aspas. Vou fazer uma maniçoba, mas nessa vou cozinhar a maniva por 3 dias para dar ao presidente, explicou. A maniçoba é um prato típico do Pará, semelhante a uma feijoada. No lugar do feijão, no entanto, é utilizada a folha da mandioca. Chamada de maniva, essa folha precisa ser cozida por 7 dias antes de ser consumida. Bom, para quem é paraense aí da Gema, que adora uma boa maniçoba, como eu, Marcos e André adoram uma maniçoba. Mas com 7 dias, né? E com 7 dias cozida, né? 3 dias não dá. Lamentável uma pessoa que se diz artista fazer um comentário, não interessa se é brincadeira ou não, dizer que vai dar um veneno a um presidente da República, né? Um representante que foi eleito pelo povo. Já já a gente vai comentar a questão que o próprio deputado, o delegado Edamauro faz da denúncia, né? A Fafá de Belém, que não é mais Fafá de Belém, André, é Fafá de São Paulo, que nem morar em Belém, ela mora há muito tempo. Ela só vem mesmo né? no Sírio. Fazer um comentário infeliz desse, André. Infelizmente essa é a realidade. Mas, na verdade, a Fafá de Belém só é um retrato do que vem acontecendo no Brasil, né? Os artistas estavam acostumados com dinheiro fácil, um dinheiro que ia para a mão deles para se calarem, para não fazerem nenhum tipo de manifesto como Fora Bolsonaro. E é um dinheiro público, é um dinheiro nosso. Então, infelizmente, é triste quando você vê parte da população aplaudir um artista que está criticando o governo, mas as pessoas não param para pensar que aquele mesmo artista deixou de receber do nosso dinheiro 500 mil, 600 mil, 1 milhão, 2 milhões, é o que eles recebiam. Aí você vê aquele mesmo cidadão que depende de uma saúde pública, depende da educação pública para os filhos, ele está aplaudindo um artista que está se esperneando querendo dinheiro público. A gente vê em que ponto chegou o Brasil. Então, infelizmente, a gente só vai conseguir mudar quando desconstruir tudo que foi deixado aí. Mas, na verdade, a Fafá de Belém ela não é exceção. A Fafá de São Paulo, na verdade, ela não é uma exceção. Ela só mostrou o que é a realidade de todos os artistas que estão sentindo a falta do dinheiro público. Tá certo. Já já a gente, já tu joga para o professor Marco Aurélio para a gente ver aí a análise dele. Então, assim, o deputado delegado Éder Mauro, ele colocou nas suas redes sociais um print da licitação da empresa de Fafá de São Paulo com relação aos valores que a empresa dela cobraria para cantar algumas horas, professor Marcos, no Círio de Nazaré em Belém. 600 mil reais. Taici, tem a imagem do print aí, Taici? Tá aí, ó. 600 mil reais para ela cantar algumas horinhas e voltar para São Paulo. Taici, pode jogar aqui para o professor Marco Aurélio fazer a análise. Vai lá, professor Marcos. Veja bem, a gente vê aí um jogo de narrativas, né, da esquerda. O ministro Goebbels, da Alemanha, ministro da comunicação do Hitler, ele dizia que uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade, né?
Então, eles têm repetido que existe o gabinete do ódio no governo do Bolsonaro. Mas a gente percebe, tipo, posicionamentos que não o da Fafá de Belém, de dizer que ela vai cozinhar somente durante 3 dias lá a folha da mandioca, né? Querendo matar o presidente. E aí, quem tem o discurso de ódio é o governo Bolsonaro. É o ódio do bem deles, Então, quando eles fazem as manifestações deles, os artistas, enfiando o crucifixo no orifício anal, chutando a cabeça feita de seringa lá do Bolsonaro, né? Da cabeça do Bolsonaro, né? Chutando a cabeça. Aí eles dizem que quem tem o gabinete do ódio é o governo Bolsonaro. Mas a gente percebe que a narrativa ela foi criada pela esquerda, né? O governo do estado do Pará, na verdade, a gente tem um governo de esquerda, que se apoia o MDB, PT, né? O PSOL. Você pega o governo ali de Belém, quem está na prefeitura de Belém? Edmilson Rodrigues. Quem é o vice do Edmilson? É o cara do PT. Né? Quer dizer, então, isso é um jogo de interesse. E aí, eu fico assim muito, muito feliz, né, da gente já passamos de mil dias de governo federal, e a gente não vê um escândalo de corrupção no governo federal. Eles tentam caçar continuam com as narrativas, né? E a gente vê o recurso que antes era usado, Beto e Andrei, lá pela Lei Rouanet, hoje é um recurso que foi retirado e está sendo investido em obras importantíssimas. A gente vê água chegando no Nordeste brasileiro, a gente vê, por exemplo, a última parte da BR-163 que faltava asfaltar, sendo asfaltadas, foi asfaltada, as pontes de concreto sendo construídas na Transamazônica. Então, a gente vê que realmente as coisas estão acontecendo no Brasil, né? E aí tem, eu digo assim, né, que existe uma crise de abstinência em artistas como o Chico Buarque, o Caetano Veloso, Maria Bethânia, Fafá de Belém, que estava acostumado a receber os seus milhões ali do Ministério da Cultura, e as torneiras secaram, né? E para o bem do Brasil, graças a Deus. Então tá aí, Andrei, um print aí de uma empresa aí ligada à Fafá de Belém, que ganhou aí esses 600 mil reais, segundo que o delegado Edemauro postou, deputado, para vir cantar algumas horas no Círio de Nazaré, Andrei. Dinheiro público, a varanda de Nazaré, acho que é a varanda mais cara do mundo, e aluguel de 600 mil reais, ela cede o espaço dela na varanda, na área nobre, lá onde passa o Círio, né, com a Santa, 600 mil reais, né, dinheiro público, dinheiro do Estado que certamente está fazendo falta em algum setor de serviço público, né? E como o Marquinhos falou, criam narrativas mentirosas, levianas, mas é aquela situação, você repete tanto que se torna verdade no mundo deles, né? Isso influencia, principalmente quando são manipulados. Quando você vê, infelizmente, né, a gente sabe que tem, inclusive vocês são professores, mas é triste em saber que tem colegas de vocês defendendo a ideologia da esquerda, né? E a gente vê uma geração idiotizada, a gente vê as absurdo que é, e o que é interessante, aquilo que tu falaste, Marquinhos, eles estimulam, parece que eles são movidos ao ódio, e criam narrativa como se o ódio deles fosse do bem, né? E como se o ódio que viesse da direita, ou melhor, qualquer atitude da direita já é ódio, mas quando é da esquerda, não, é o ódio do bem. Eles podem fazer as coisas mais bizarras, e são sempre interpretados como se tivesse uma causa nobre por trás. Inclusive, tocar fogo em bandeira, tanta coisa absurda, né? Aí nós estamos se aproximando aí de 2022, do final do ano. Andrei, pode deixar nos 3, Taici. E a gente vê as eleições de 2022 se aproximando para governo, senadores, presidente da República. E a gente falando de estado do Pará agora, professor Marcos, nós temos aí, quem sabe, uma possível reeleição de Helder Barbalho. Nós temos aí Zequinha Marinho também como opção. Nós temos aí também o delegado Eguchi. Nós temos aí, quem sabe, o delegado Edemauro, o delegado Caveira. Então, são vários nomes. Elenilson também, que já, né, tem aparecido aí, o pessoal comenta aí o nome dele também. Análise que o senhor faz, professor Marco Aurélio, com relação a esse cenário político conturbado para 2022, a gente praticamente sem opção, ou tem opção? Temos opção, com certeza, temos opção. Acho que tem um cabo eleitoral muito forte nesse cenário, nesse xadrez político do Brasil e também aqui na região norte, aqui no Pará.
E esse cabo eleitoral forte se chama presidente Bolsonaro. E para mim, eu tinha uma impressão, vou colocar aqui para vocês, Beto e Andrei. Eu tinha uma impressão que nós não íamos repetir a carreata, a manifestação que nós fizemos em 2018, mas eu tinha essa impressão comigo. E naquele Dia momento, 7. em 2018, o Bolsonaro teve em Santarém 90 mil votos. Em 2018, nós colocamos 1.300 carros numa carreata. Quando eu vi no dia 7 de setembro ter mais de 2.000 carros, bem mais de 2.000 carros, né? Eu disse assim, o Bolsonaro vai ter em Santarém mais de 90 mil votos. Entendeu? Mais de 90 mil votos. Então, ele é um cabo eleitoral muito forte. A partir do momento que for definido, e se tiver 3 candidaturas, né, que parece que vem o Flecha Ribeiro, candidato a governador pelo PSDB, né? Aí o Helder, eu vejo um desgaste muito grande no nome do governador por conta dos escândalos, dos superfaturamentos, dos respiradores sendo escondidos na parede de hospital, né? Garrafas PET sendo compradas de milhares para lugar nenhum. Quer dizer, isso aí a população, a gente pode até achar que está enganando a população, mas não está enganando não, meu irmão. Por exemplo, professores, né? Que ele está dizendo que vai dar 40%, na verdade os professores, as aulas suplementares que estão no contra-cheque do professor, retiraram as aulas suplementares da aposentadoria do professor. Professor Marcos, isso vai ser pauta já já, mas continua lá. Nós temos opções, né? Nós vamos citar aí para ninguém dizer que a gente está sendo parcial, mas nós vemos novo nome, né? Vamos deixar essa parte do piso que o senhor fala já no final do programa. Então, nós temos aí nomes, como o senhor falou, né? E o senhor acha que tem essa possibilidade de uma reeleição do Helder Barbalho? Olha, quando a gente faz uma análise política, a gente tem que pensar em cenários, né? Nós temos que pensar em cenários. O cenário da possibilidade da eleição do Helder é um cenário. O MDB tem mais de 110 prefeituras no estado do Pará. Mais de 110, dos 143 ele vem municípios. aparelhando vários partidos também. Essa história dele dar absorvente, isso é uma vida populista, né? Para conseguir agradar as pessoas mais pobres. E tem muita gente que cai nessa porque nós sabemos que ainda tem muita gente que assiste a Rede Globo, infelizmente. As mídias, né? A extrema imprensa, estão ligados à extrema imprensa. Mas eu vou te dizer uma coisa, um outro cenário é ter um candidato, por exemplo, de direita eleito governador no estado do Pará. Esse é um cenário também possível, entendeu? Então, eu vejo que a manifestação do dia 7 de setembro é um exemplo assim, muito concreto. Se a direita se unir, ela tem possibilidade de vencer. Agora vai depender da nossa capacidade. Por exemplo, os partidos tradicionais no Brasil, eles têm essa capacidade de se unir. Por que o Democrata está se unindo ao PSL? E vai criar um novo partido no Brasil. Porque eles estão de olho no fundo partidário. Eles estão de olho no financeiro, né? Que move as eleições, os financiamentos das candidaturas. Aqui pro Andrei. Professor Marco, Andrei, será que nós teremos uma opção, algum candidato de direita? Será que vai ter saída? Qual é a análise que tu faz a nível de governo do estado do Pará? Beto, o que acontece é o seguinte, como o Marquinho falou, o cenário atual, infelizmente, Marquinho, eu ainda tenho, não é que seja pessimista, é um pé atrás, por causa desse aparelhamento que a gente vem assistindo, o governo do estado vem fazendo, né? Ele vem fechando acordo com vários partidos, fazendo praticamente ali uma frente para que ele possa ser reeleito. Isso é muito danoso, porque vai estar tudo comprometido, tudo loteado, a secretaria, tudo, né? Então a gente está diante de uma situação dessa. Ele vinha fazer até um pior mandato, porque do jeito que ele está assumindo o compromisso, está trazendo um monte de partidos, né, para o lado dele, e vai fortalecendo. Infelizmente, aí vem aquela situação, o eleitor mais vulnerável, ele só enxerga a campanha. E ele se preocupa mais com os 2 meses de campanha, 3 meses de campanha, do que os 4 anos de mandato. Então, diante disso, você pode ter boas opções, como vamos ter, tá, para poder tentar romper com a velha política, mas a situação
o que preocupa é justamente esse comprometimento que está tendo com esses grupos, né? Então as consequências vão ser essas. O eleitor que não tem essa visão de ver o que vai ser melhor nos próximos 4 anos, a gente vê que ele pediu mais 25 milhões para gastar em propaganda, ele cria uma imagem de um Pará bonito, e quando você tem a oportunidade de viajar, você fica mais indignado. Cada vez que eu saio do Pará, principalmente que eu adoro estrada, a gente fica indignado de ver por que o Pará tem tanta pobreza em cima de um solo rico, né? Uma vegetação bonita, uma coisa bacana que é o Pará, e você vê uma falta de infraestrutura, você vê cidades que é só periferia. Poxa, eu tive vontade de conhecer uma cidade agora que eu não conhecia, o interior, o sul do Ceará eu não conhecia. Uma cidade, Iguatu, 103 mil habitantes. Eu passei 3 dias nessa cidade, eu não encontrei uma única rua de areia. Tudo asfaltado ou bloquete. Tudo limpinho e organizado. E não é a realidade do Pará. Você vê bairros e bairros em Santarém na areia e o eleitor achando normal, porque cria uma narrativa como se fosse isso é o normal, e não é. Então a gente está diante, mais uma vez, se nós não rompermos com a velha política no Pará, a gente está novamente sujeito a ficar mais 4 anos, isso aí vem o governador e ainda vamos estender mais, os prefeitos. Porque esses mesmos prefeitos que apoiam a reeleição do Helder, eles vão também receber apoio numa reeleição e fica essa panelinha. Então, quando esses grupos se reúnem, quem se ferra é a população. Então, nós estamos diante disso. Eu gostaria de ser mais otimista, a gente tem que acreditar nisso, porque a gente precisa, e eu não vou abrir mão do meu lado pessoal de apoiar novos nomes e que sejam de direita, porque não podemos ficar criticando o presidente quando ele senta para negociar com o Centrão, alguma coisa. Veja bem, se você é um cozinheiro e você vai fazer um prato e coloca na sua frente os ingredientes, não tem como você fazer um prato diferente daqueles ingredientes. Então, o que ele tem no cenário lá, o que ele tem no Congresso é exatamente nós que somos culpados, elegemos aqueles políticos. Então, isso sobra para ele negociar com os políticos que estão lá. Aí vem o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Infelizmente, não é que ele queira, é necessário, porque faz parte da democracia. Ok. Professor Marcos, o governador é de um partido de esquerda, não só ele, quanto a família, a geração, e você sabe que os candidatos de esquerda eles fazem de tudo para estar no poder. Como disse a ex-presidente Dilma, nós iremos fazer aliança nem que seja com o diabo para permanecer no poder. E o candidato Helder Barbalho, na época, ele prometeu que pagaria o piso dos professores. Então já se passaram aí 3 anos e meio praticamente aí, e nada. E aí? Ele vai deixar para pagar esse piso no final do seu mandato para tentar se reeleger? Como é que o senhor faz essa análise aí? Não pagou o piso? É uma promessa? É uma carta na manga para poder comprar os professores no desespero financeiramente? Nós precisamos deixar-se muito claro, né, para os internautas que hoje, por exemplo, o SINTEP, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará, ele é coordenado pelo PSOL, né, e por setores do PT. E o sindicato abriu as portas para o governador Helder Barbalho em 2018. Inclusive, naquele momento, quando o sindicato abriu as portas para o candidato, então o candidato Helder Barbalho, naquele momento eu disse assim, vai ganhar a eleição, né? Então, o Helder é um governador populista, é um governador que muito articulado, né? Filho de peixe, peixinho teve um professor a vida toda. Então, aí o que acontece? Ele mandou a lei para a Assembleia Legislativa, os professores não puderam nem entrar na Assembleia Legislativa, em Belém, e ele modificou, por exemplo, aulas suplementares, né? Não vai fazer parte mais da aposentadoria dos professores, mas vai entrar agora no contra-cheque, o aumento que foi dado com a mudança da lei na Assembleia Legislativa, agora em outubro. O que não foi o que ele prometeu. Ele disse que a partir do início do governo dele, em 2019, ele pagaria o piso. Passou 2019 todo, 2020 todo, está terminando 2021, vai pagar em outubro, ou seja, ele vai pagar durante 1 ano, porque outubro do ano vindouro, dia 2 de outubro, já é eleição, né? Agora, em janeiro, vamos ficar de olho para ver se ele vai pagar o novo piso, que já vai para R$ 3.800 e poucos reais, né?
Então é isso. Eu sou otimista, eu acredito sim que é possível o estado do Pará mudar. O presidente Bolsonaro ele é uma figura importante nesse processo de articulação dos partidos que estão mais alinhados com ele. E os partidos que estão alinhados com o presidente Bolsonaro é o PSD, do Helenilson Pontes, que você citou, Beto. Eu tive informação que a Everaldo Degusto deve ir para o PSC, ser candidato a deputado federal, não será mais candidato nem ao Senado nem ao governo, né? E o PSC do senador Zequinha Marinho também está aliançado com o presidente Jair Bolsonaro, né? Então eu vejo que é possível se a gente ter um candidato do espaço, do espectro da direita, forte. E se tiver 3 candidatos aí, meu irmão, isso pode configurar um segundo turno. No segundo turno eu acho difícil o Helder ganhar. Mas são cenários, né, que a gente está ventando. Tem que ir para o segundo turno. Olha aí, agora, Andrei, vamos falar aí para deputado federal, vamos focar em deputado federal. Nós temos aí Júnior Ferrari, ali de Oriximiná, nós temos aí nomes que podem ser o próprio prefeito Nélio, que venha para federal, uns falam que ele vem para vice-governador, outros de que vem para senador. Nós temos nome também, Andrei, de Malaquias Mutim. Pré-candidato, Está vindo aí como pré-candidato também, é um nome novo, né? Um nome que levanta a bandeira da direita. Da direita, principalmente. Não sabemos se Ney Santana também vem para federal, que toda vez ele vem para federal. Então, como é que tu vê esse cenário na região oeste do Pará? Se fala também em Hilton Aguiar, Chapadinha querendo vir. Esse cenário para deputado federal, Andrei. Nós temos Beto, um candidato da direita aí, como é Beto, que é? a gente tem que tomar cuidado para não trocar a figurinha e manter o álbum velho. Certo. Né? Adianta trocar a figurinha se o álbum for o mesmo. E o que a gente começa a perceber no cenário, que vai aparecer candidatos como se fosse de uma nova política e não é. Então, veja bem, se você você apoia o presidente Bolsonaro, você se reconhece como da direita, você não pode entrar em contradição consigo mesmo, de você votar, por exemplo, num deputado que ele não é um candidato a deputado federal, que não seja alinhado com o governo Bolsonaro e que não defenda as pautas da direita. Não adianta, se você pensar diferente, não vai chegar a lugar nenhum. O que vai acontecer? Ele não vai ter aliados no Congresso. A mesma coisa para governador. Não adianta você querer votar, porque eu voto no Bolsonaro, quero mudança, quero que permaneça, para poder ele continuar avançando. Mas eu vou votar no governo que é oposição ao presidente, como vem acontecendo no Pará. Não adianta, você vai continuar tendo um presidente de mão amarrada. Então nós temos que tomar esse cuidado. Nós temos, como você citou ainda agora, nós temos aí a perspectiva de vir como pré-candidato, já está se manifestando como pré-candidato, o próprio Malaquias, né? O posicionamento dele é um exemplo, que vai ter outros também, lógico, a gente vai ter opção. Mas assim, esse formato de candidato que vai se apresentar, que nós temos que olhar com mais carinho. Que são aqueles candidatos que vêm sem os vícios da velha política, sem as práticas da velha política, sem o comprometimento com a velha política. Então, esses nomes que estão vindo no cenário, tanto para deputado estadual, deputado federal, é interessante nós analisarmos como eleitor, para que a gente possa realmente haver uma mudança, romper. Você vê, por exemplo, a Alepa aprova esses 25 milhões, né, para que ele possa fazer propaganda do governo dele. Ou seja, quando o produto é bom, o produto por si só já é propaganda. Então, quando o produto não convence, a gente investe em propaganda para convencer. É o que está acontecendo com esse governo. Aí você vê a situação mais absurda também. Você pega todos os índices da pandemia e você vê todos caindo em queda. Vê leitos que estavam reservados, tanto para a Prefeitura de Belém, como também na Anideua e, salvo engano, em Santa Isabel do Pará, praticamente vazio. Estavam ocupados leitos com outras doenças, né? Quer dizer, por que estado de calamidade? Por que aprovar? Por que a Alepa permitiu? A gente vê que está vendo o quê? Um conchavo. Aí aprova para que eles possam fazer as compras sem licitação, sem seguir os rigores da lei da licitação, produtos superfaturados, e mais uma vez para beneficiar prefeituras que estão alinhadas. Então, nós temos que romper. Porque uma coisa é certa, eu volto a repetir, quem tem que estar unido é o povo. Porque os políticos unidos, quando eles se unem, se torna quase uma quadrilha. Quer dizer, quem se ferra é a população. Esse cuidado nós temos que ter. Ok, obrigado, Andrei. Professor Marcos, falando de deputado federal, nós temos aí, repetindo, quem sabe pode vir aí de novo Chapadinha, Hilton Aguiar, Júnior Ferrari, mais uma vez. Tem aí o nome do prefeito Nélio, que pode vir para Senado ou para
para deputado federal, né? Uns comentam que ele vem para vice-governador. E tem o nome de Malaquias José Motim também. Qual é a análise que você faz com relação a deputado federal aqui na nossa região? Quem tem se consolidado como candidato a deputado federal, como pré-candidato a deputado federal, dentro dessa área bolsonarista, é o Malaquias? Malaquias Motim, né? Eu acho que ele tem se destacado, inclusive Sim. teve uma participação assim, muito efetiva na caravana que foi para Brasília, agora no dia 7 de setembro, que inclusive o André esteve lá também em Brasília, junto com o Malaquias. E ele já tem tido assim uma ação de apoio, né, às propostas do Bolsonaro nos movimentos aqui em Santarém já há bastante tempo. E ele tem trabalhado nisso, a gente tem percebido isso, né? Desde janeiro tem conversado com os empresários em toda a região oeste do Pará. Então ele tem se legitimado como um candidato bolsonarista. E isso ajuda, né? Como eu te falei, o presidente Bolsonaro é um cabo eleitoral fortíssimo, né? Quem estiver ligado ao Bolsonaro acaba se fortalecendo, né? Mas nós vamos ter outros também, né? Por exemplo, o Bolsonaro ele tem uma base cristã muito forte. Então, essa base cristã está se articulando também, entendeu? Vai ter, por exemplo, vai ter em Manaus, vai ter candidato a deputado federal, aqui em Santarém vai ter candidato a deputado federal, deputado estadual. Essa base cristã, né? Eles estão se articulando para se fortalecer. Numa articulação que envolve o Silas Malafaia, apóstolo René Terra Nova, pastor Ebi Uber, vários, né, cristãos que estão se posicionando. Isso vai fortalecer também o presidente Bolsonaro, isso vai fortalecer essas propostas contra o aborto, em favor da família, Deus, pátria, família. Isso é importante dentro dessa visão conservadora de direita. Taici, como é que está nosso tempo aí, Taici? Tá. Bom, considerações finais. Está se aproximando aí o final do ano, né? Vamos entrar aí num período já de pré-campanha, de muitos candidatos aparecendo. Esperamos que os santarenos também tenham consciência de votar, não votem em branco, não votem nulo, valorize seu voto. Nas eleições em Santarém, renovaram 80% da Câmara de Vereadores, isso foi muito bom, mostraram que realmente os santarenos querem alguma coisa. Agora está na hora de fazer essa mudança para deputado estadual, para deputado federal e para governador. A mudança depende de você, eleitor. Andrei, considerações finais, um minutinho. Beto, eu também agradeço aí a participação. Marquinhos está conosco aqui nesse debate, esse tema tão interessante, né? E é isso, Beto, eu volto a reforçar. É importante que nós, como cidadão, temos a responsabilidade, principalmente os que têm mais um conhecimento, assim, esclarecimento, para que a população mais carente mude o hábito de como votar. Porque senão vai continuar a mesma coisa. É interessante que as pessoas percebam o poder do voto que tem na mão, que não adianta negociar um voto no período de campanha e vai ficar os 4 anos desamparado, porque ele já vendeu o voto foi pago por aquele voto, então ele não tem mais o que ele receber. Então a gente está diante de uma situação dessa. Então se nós queremos construir um Brasil melhor, principalmente uma cidade melhor como a nossa de Santarém, um estado do Pará próspero, com desenvolvimento, nós temos que apoiar os pré-candidatos que vão surgir, que já estão surgindo como pré-candidato, que estejam também com esse comprometimento, com essas bandeiras, bandeira produtiva, geração de emprego, que busque oportunidade, principalmente, para todo cidadão. E eu creio que se a gente chegar a romper com essa velha política, como já está acontecendo em várias regiões do Brasil, e está, no mesmo tempo, alinhado ao governo federal, ao governo Bolsonaro, nós temos muito o que avançar, porque nós estamos numa região tão rica, mas com um povo pobre e mal estruturado. Um exemplo, a nossa água. Não adianta vir com uma justificativa porque quebrou uma bomba ali, não sei o que ali. Isso aí tudo, mesmo que você ficar justificando que o avião caiu, porque uma peça tal, é essencial, acabou. É como um avião, não pode cair, não pode romper, a bomba não pode faltar água. É um serviço essencial à vida. E principalmente no período de pandemia, que envolve a própria higienização, tudo, e você tem um exemplo claro de um descaso desse. Então, é isso aí, pessoal. Vamos procurar estar mais antenado e contribuir com uma nova política na nossa região. Marcos, considerações finais, um minutinho. Recado que você deixa aí, né? Estamos se aproximando do final do ano, eleição chegando aí, né? E sempre 6 meses antes é aquela agonia, né? É aquele alvoroço. Mensagem que você deixa aí para os nossos internautas.
pensador Edmund Burke, ele diz o seguinte: os maus prevalecem porque os bons silenciam. Então as pessoas de bem têm que mudar a sua mentalidade de que política é só para gente mau caráter, para gente pilantra, né? O Brasil está mudando. O Brasil está mudando. E o Brasil está mudando através do comando do presidente Bolsonaro. Pela primeira vez na história do Brasil, a gente tem um presidente da República que passa 1000 anos sem nenhum escândalo de corrupção. 1 ano sem nenhum escândalo de corrupção. E nós estamos vendo obras. Aqui no estado do Pará, por exemplo, foi entregue mais de 50 mil títulos de propriedade rural. É uma quantidade de títulos de propriedade rural, a maior quantidade em 20 anos foi entregue aqui pelo presidente Bolsonaro e pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Então, isso só foi possível porque as pessoas de bem, os empresários de bem, os trabalhadores de bem, deixaram o seu negócio e foram para as ruas apoiar o presidente Bolsonaro, sem ter gasolina, de dono de posto de gasolina, sem ter uma camisa dada por algum político. As pessoas compraram do seu bolso uma camisa, as pessoas tiraram do seu bolso e deram para gasolina, as pessoas tiraram do seu bolso para pagar o trio elétrico. Então, eu vejo isso com muito otimismo, eu estou muito feliz, sabe, de ver a minha filha com 10 anos lá na Praça da Bíblia, com a bandeira do Brasil balançando e lutando por um novo país, sem comunismo, né? Então, sem corrupção, sem impunidade, sem privilégio. Eu sou muito otimista, Beto, de que o Brasil está no caminho certo com o presidente Bolsonaro. Creio na reeleição do presidente Bolsonaro. Creio que nós vamos eleger, sim, ampliar uma bancada de deputados federais, senadores, governadores alinhados com o presidente Bolsonaro. Quero te agradecer aí o Andrei também, que está aqui conosco. Eu fico assim muito honrado de estar na presença de vocês dois e o debate foi muito, muito, muito edificante. Obrigado, Andrei. Obrigado, professor Marcos. Esse é o Conexão Política, todas as quintas-feiras, às 20 horas. Segunda-feira tem o programa Evidência com Regina Vidal, às 20 horas. E na terça, o Agromundo, né, que voltou às 20 horas também com Nice. Professor Marcos, seja bem-vindo. Andrei, muito obrigado. Boa noite.